Bom dia, irmãos queridos, nesta sexta-feira, dia 27 de agosto. Bom dia, queridos irmãos e irmãs. Vamos hoje meditar na primeira carta de São Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículos de 1 a 8. Essa é a vontade de Deus, viver na santidade, afastar-se da impureza. Continuam os preciosos aconselhamentos que São Paulo dá aos cristãos de Tessalônica. Deus não nos chamou para a impureza, mas para a santidade. Desprezar estes preceitos não é desprezar um ser humano, e sim a Deus, que nos deu o Espírito Santo. Usar o sexo como uma droga significa pisar em cima da dignidade do nosso irmão e da nossa, sendo que somos templo do Espírito Santo. O engano nesse campo, como pode ser a pedofilia, é gravíssimo, é uma afronta feita diretamente a Deus. Da primeira carta de São Paulo Apóstolo aos Tessalonicenses. Enfim, meus irmãos, eis o que vos pedimos e exortamos no Senhor. Aprendestes de nós como deveis viver para agradar a Deus, e já estáis vivendo assim. Fazei progressos ainda maiores. Conheceis de fato as instruções que temos dado em nome do Senhor Jesus. Esta é a vontade de Deus. Vivei na santidade, afastai-vos da impureza. Cada um saiba tratar o seu parceiro conjugal com santidade e respeito, sem se deixar levar pelas paixões, como fazem os pagãos que não conhecem a Deus. Que ninguém nesta matéria prejudique ou engane seu irmão, porque o Senhor se vinga de tudo, como já vos dissemos e comprovamos. Deus não nos chamou à impureza, mas à santidade. Portanto, desprezar estes preceitos não é desprezar um homem, e sim a Deus, que nos deu o Espírito Santo. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Essa é a vontade de Deus, vivei na santidade, afastai-vos da impureza. Deus não nos chamou para a impureza, mas para a santidade. Algo importante está encerrado nesta frase. Deus não nos chamou para a impureza, mas para a santidade. A impureza é o oposto da santidade. A impureza não é uma inocente fraqueza, mas a negação da santidade. Deus nos permite entender bem isso. Desprezar esses preceitos não é desprezar o homem, mas desprezar a Deus, diz claramente São Paulo. Muitas vezes não levamos suficientemente a sério o que o Espírito afirma na Sagrada Escritura, mas a Bíblia não deixa dúvida. Cada um saiba tratar o seu parceiro conjugal com santidade e respeito. Ninguém nesta matéria prejudique ou engane o seu irmão, porque o Senhor se vinga de tudo. O verbo vingar-se é muito forte. É a reação a uma ação injusta, uma traição, algo cometido de forma maldosa para com uma pessoa inocente, que não merece a afronta que está recebendo. Como um pai que fica mal, muito mal, quando a sua filha é abusada, assim Deus fica mal quando alguém abusa dos seus filhos e não deixa isso impune. Existe, portanto, a possibilidade de se auto-enganar ou enganar os outros nesse campo. Existe um amor que não é amor, sobretudo no sentido que o mundo dá a essa palavra. Não podemos confundir a libido animalesca com o amor. Precisa entender bem o que é santidade e o que é impureza, sobretudo quando essas palavras são ligadas à sexualidade. Infelizmente, uma moça que não recebeu o amor do seu pai
pode ser tentada de se jogar nos braços de qualquer rapaz que aparecer, procurando o que nunca encontrará e ficando mais machucada ainda. Assim, um rapaz que não recebeu o amor de sua mãe pode procurar compensação explorando o sexo feminino. E hoje, tudo isso acontece, infelizmente, de maneira muito fácil e frequente, graças à internet. Quantas pessoas se tornam escravas da mais baixa pornografia e ficam atoladas nesse vício sem conseguir sair? Sem dúvida, tem outro trecho bem conhecido que pode vir em nossa ajuda. Sabemos que o nosso homem velho foi crucificado com Cristo. Não reine, pois, o pecado em vosso corpo mortal, de modo que não obedeçais aos seus apetites. Nem ofereçais os vossos membros ao pecado como instrumento do mal. Oferecei-vos a Deus como vivos, salvos da morte, para que os vossos membros sejam instrumentos do bem ao seu serviço. Não sabeis que quando vos ofereceis a alguém para lhe obedecer, sois escravos daquele a quem obedeceis, quer seja do pecado para a morte, quer da obediência para a justiça, a santidade? Libertados do pecado, vós vos tornastes servos, escravos da justiça, da santidade. Vou me servir de linguagem corrente entre os homens por causa da fraqueza da vossa carne. Pois como pusestes os vossos membros a serviço da impureza e do mal para cometer a iniquidade, assim ponde agora os vossos membros a serviço da justiça para chegar à santidade. Quando éreis escravos do pecado, que frutos produzíeis então? Frutos dos quais agora vos envergonhais. O fim deles é a morte. Mas agora, libertados do pecado e feitos servos de Deus, produzi fruto de santidade. São Paulo diz claramente que quando uma pessoa vive na carne e no pecado, oferece até seus membros, seu corpo, como escravo do pecado. Ou seja, até o corpo se torna escravo do egoísmo. Esse maravilhoso dom de Deus que é o nosso corpo, saído diretamente das mãos de Deus, moldado pelas mãos de Deus, pelos dedos de artista de Deus, este mesmo corpo pode virar altar do pecado, do egoísmo. Quando uma pessoa utiliza seu corpo e o corpo dos outros como instrumento de prazer para se satisfazer, em primeiro lugar está reduzindo a mero instrumento de prazer o irmão e a si mesmo, a um pano de chão. Despreza-se a si mesmo e ao outro, porque ninguém de nós pode se reduzir a um objeto de diversão sexual. O nosso corpo é de Deus, não é teu, não é meu. Ele te foi entregue e um dia deveremos prestar conta de como o tratamos neste breve êxodo que é a nossa vida terrena. Isso é muito sério e deve ser obedecido com o máximo empenho. Abraçar um irmão ou uma irmã de forma maldosa, olhar para ele ou ela como um objeto do qual se pode arrancar um prazer egoísta, na plena cobiça, isso não pode ser confundido com o amor. Quem passou por isso sabe bem o que significa. Não existe amor no explorar-se recíproco. Tudo isso se torna ainda mais grave porque o nosso corpo não é um acessório externo, como uma roupa que colocamos e tiramos. Precisamos entender bem que o nosso corpo é templo do Espírito Santo. O nosso corpo é o nosso eu para fora. Tudo que se faz no corpo é feito ao Espírito Santo, e tudo que é feito na nossa pele se repercute na nossa alma. Hoje, portanto, vamos nos empenhar em purificar o nosso olhar, endireitar os nossos pensamentos
e, sobretudo, vamos nos empenhar em utilizar o nosso corpo para o amor, trabalhando, servindo, ajudando. Diz Jesus: antes dai a esmola e tudo será limpo para vós. Quem ama não tem tempo para pecar, para sugar, para explorar o outro. Sempre o pecado de impureza vem do tirar os olhos de Deus e colocá-los sobre o corpo humano, idolatrar um corpo humano, sem dúvida bonito, mas sempre um pobre e simples reflexo do Criador. Ame, ame, ame de verdade, sem interesse, e tudo será luminoso em você e ao seu redor. Pelo que São Paulo fala, a impureza é servir ao pecado com o próprio corpo, e a santidade é servir a Deus com o próprio corpo. Os pecados contra o sexto mandamento, portanto, não são uma inocente fraqueza que podemos nos conceder, quase que um pecadinho de estimação aceitável, mas uma grave revolta contra Deus. Com a boca o louvamos e com o nosso corpo o desprezamos. A nossa boca louva e o nosso corpo queima incenso ao demônio, à iniquidade. Vamos agora passar à última frase do trecho de Romanos 6. Mas agora, libertados do pecado e feitos servos de Deus, produzir frutos de santidade. Quais são esses frutos de santificação que São Paulo nos pede? Em Gálatas 5 encontramos a resposta que bem conhecemos. O fruto do Espírito é caridade, alegria, paz, paciência, afabilidade, bondade, fidelidade, brandura, temperança. Contra estas coisas não há lei, pois os que são de Jesus Cristo crucificaram a carne com as paixões e concupiscências. Se vivemos pelo Espírito, andemos também de acordo com o Espírito. Não sejamos ávidos de vanglória, nada de provocações, nada de invejas entre vós. É interessante notar que há uma outra frase bem unida a essas, que se encontra na primeira carta de São Pedro, no capítulo 1. Como filhos obedientes, não moldeis a vossa vida de acordo com as paixões de antigamente, do tempo de vossa ignorância. Antes, como é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós em todo o vosso proceder. Pois está escrito: sereis santos, porque eu sou santo. Pela obediência à verdade, vos purificastes para praticar um amor fraterno, sem fingimento. Amai-vos, pois, uns aos outros, de coração e com ardor. Nascestes de novo. São Pedro nos ensina que o corpo é para o amor puro, o amor fraterno, divino. O corpo é para o Senhor. Quem usa e explora o seu corpo ou dos outros, fosse até por meio da pornografia virtual, está indo contra o projeto de Deus, que não criou o corpo para isso. Não criou o corpo para a imundície, diz São Paulo. Vice-versa, ame com todas as suas forças físicas. Se você for jovem, com saúde, ame quem não tem saúde. Use suas forças para amar os doentes, os fracos. Crie amor com seu corpo, guiado pela compaixão. Olhe todos como irmãos e irmãs, procurando dar e nunca sugar nada de ninguém. Vamos agora ler novamente esse trecho simples e paterno com o qual São Paulo nos guia. Enfim, meus irmãos, eis o que vos pedimos e exortamos no Senhor. Aprendeste de nós como deveis viver para agradar a Deus, e já estáis vivendo assim. Fazei progressos ainda maiores.
Conheceis de fato as instruções que temos dado em nome do Senhor Jesus. Esta é a vontade de Deus. Vivei na santidade, afastai-vos da impureza. Cada um saiba tratar o seu parceiro conjugal com santidade e respeito, sem se deixar levar pelas paixões, como fazem os pagãos que não conhecem a Deus. Que ninguém nesta matéria prejudique ou engane seu irmão, porque o Senhor se vinga de tudo, como já vos dissemos e comprovamos. Deus não nos chamou à impureza, mas à santidade. Portanto, desprezar estes preceitos não é desprezar um homem, e sim a Deus, que nos deu o Espírito Santo. Podemos dedicar um minuto para escolher e anotar as frases que mais nos iluminam. Vamos agora escolher o nosso propósito que nos ajude a corrigir e orientar bem a nossa vida. Podemos dedicar mais um minuto para refletir sobre como podemos colocar em prática o quanto nos propomos. Fazei progressos sempre maiores. Paz e alegria a todos.
Deus nos chamou à santidade. Paz e alegria a todos. Em santidade, em santidade, em santidade, sobre a terra eu devo andar. Em santidade, em santidade, em santidade, tua graça posso alcançar e romper com as trevas. Como posso eu querer que a bênção venha sobre minha casa? Como posso esperar que meus sonhos e meus planos aconteçam? Como irei compreender se minha vida passa longe da verdade que eu ouvi e os meus passos já não tocam os caminhos que aprendi? Meu argumento me empobrece e me faz pensar assim, que estou tão certo e é perfeito o meu jeito de servir. Digo que amo minha igreja e o chamado que atendi, mas já não ouço os conselhos e a palavra que há em mim. Sonho que um dia a boa nova se espalhe até os confins, mas sem santidade, sem fidelidade, toda obra ruma ao fim. Em santidade, em santidade, em santidade, sobre a terra eu devo andar. Em santidade, oh, em santidade, em santidade, tua graça posso alcançar e romper com as trevas. Como posso eu querer que a bênção venha sobre minha casa? Como posso esperar que meus sonhos e meus planos aconteçam? Quando irei compreender